gente? Aqui quem vos fala é Black Soul. E hoje, depois de muito tempo, uma nova edição do ID Review. E a gente vai estar aqui falando desses dois bonitões aqui que saíram já tem um tempinho. O Bloodfiend Merceau e o Heathcliff do W Corp. Que agora que eles estão aqui em Hate Up, no evento de Bokgek do Murder on the Warp Express. Então vamos dar uma olhada nesses novos IDs que a gente tem aqui no Limbus Company. Começando pelo nosso Heathcliff aqui, que tá maravilhoso. Olha a arte dele, gente. Tá bonitão. Eu também gosto do jogo de perspectiva que fizeram na arte desse Heathcliff, que ele acabou de socar o oponente dele, um buraco bem aqui na barriga ou no peito do oponente. Esse ângulo de câmera ficou muito da hora. A gente também tem aqui a arte de Uptime 1 dele, bem bonitão também. Tá aqui fazendo a remoção do exoesqueleto de armadura que ele usa para combate, né? Junto das manoplas que ele usa, que é igual a da Otis, né? Só que ele também faz acompanhamento de uma armadura mecânica. Então vamos lá. Temos aqui W Corp nível 4, agente de limpeza, né? Ele é um agente de limpeza de nível 4, por isso que ele tem essa armadura especial aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar pelos status básicos do Heathcliff. Com 287 de HP e uma velocidade de alcance de 4 para 6, ele está mais voltado para o lado de tanque, né? Com um valor defensivo também de 58 no momento. E a gente tem aqui as suas resistências, tomando dano normal de ataques cortantes, ataques perfurantes contra ele são fatais e ataques de contusão são ineficientes. E agora vamos dar uma olhada aqui no kit desse Heathcliff, já avisando que todas as skills dele são de contusão, né? São de dano de contusão. Porém, a skill 3 dele é meio híbrida e a gente vai estar falando desse detalhe daqui a pouco. Então vamos lá, a skill 1 dele, Congestion Cleanup, vai ter aí um clash total de 11 até 15 com as suas condicionais. E vamos ler aqui os efeitos. Ao usar a skill 1, ele vai, desde que ele tenha 3 de charge ou mais, ele vai ganhar Coin Power mais 1. E ele vai ganhar Clash Power mais 1 para cada 6 de charge count que ele tiver nele. Um máximo de até 2. E com isso, com a primeira moeda ele vai ganhar 4 de charge count e ele vai infligir 1 de Rupture Count. Na segunda moeda ele vai infligir 2 de Rupture Potency. A skill 2, Boost Elbow Blade. Ele vai ter aqui na skill 2 um clash total de 17 até 21, né? Ele vai ter aqui os seguintes efeitos. No início do combate, ele vai ganhar Charge Barrier igual a 2 mais a quantidade de Charge Potency nele mesmo. Um máximo de 6 por um turno. E aqui, ao usar a skill 2, ele vai consumir 6 de Charge Count para ganhar mais 1 de Coin Power. E se ele tiver 3 ou mais de Charge Potency, ele vai ganhar Coin Power mais 1. E aqui os efeitos também bem simplificados de um hit das duas moedas. Primeira moeda dando para ele 6 de Charge Count e infligindo 1 de Rupture Count. E a segunda moeda infligindo 3 de Rupture Potency. E agora vamos para a skill 3, que é onde as coisas começam a ficar mais interessantes. A skill 3 dele vai ter um Clash Range de 11 até 32 com as suas condicionais, né? É uma coisa padrão já dos IDs do W Corp, né? De a condicional da terceira skill que deixa ela muito poderosa. E vamos lá ver quais são essas condicionais. No início do combate, se essa unidade tiver 3 ou mais de Charge Potency ou menos de 50% do HP, ele vai converter todas as moedas dessa skill em moedas inquebráveis.
E se ele perder um Clash enquanto esse efeito estiver ativo, né, esse aqui, ele vai ganhar Final Power mais 3, né? Já que ele ainda vai poder estar usando as moedas inquebráveis na cara do oponente, desde que ele não tenha tomado um stagger, né? E vamos lá. Um efeito de uso é que quando ele tiver 10 ou mais de Charge Count, ele vai consumir esse charge todo para ganhar mais 4 de Coin Power, que é absurdo. E o outro efeito de uso é que ele vai ganhar Clash Power igual a quantidade de Charge Potency nele mesmo, com um máximo de 5. Totalizando assim 32 de Clash total. E agora vamos para os efeitos das moedas. Tanto da primeira moeda até a terceira moeda, desde que ele acerte cara nelas, ele vai ganhar 1 de Charge Count na primeira e na segunda moeda. Na terceira moeda ele vai ganhar 2 de Charge Count. E aqui na quarta moeda que as coisas ficam interessantes. Porque ao usar a quarta moeda, no início dela ele vai consumir 10 de Charge Count para ganhar Coin Power para essa última moeda aqui, igual a quantidade de Charge Count consumida para essa moeda. E ele vai infligir um hit, 2 de Rupturing Potency no oponente. E ele vai dar um dano cortante no oponente, igual a soma do Charge Potency nele vezes 10 em porcentagem na moeda final desse ataque, como dano, um máximo de 50% a mais de dano. Então digamos que ele tem um dano híbrido aqui na última moeda da skill dele, com a condicional de consumo de Charge Count. E para a skill defensiva, nós temos aqui o CCA Overcharge, que aliás, comentar aqui, o Rip Space dele também tem CCA Overdrive, que esse CCA é a sigla para a armadura que ele está usando. Que infelizmente eu não lembro o nome agora, mas ainda assim é a sigla para a armadura que ele usa. E vamos lá, ele tem um Clash Guard que tem um Clash total de 13. E tem o seguinte efeito, no início do combate, se ele tiver menos de 15 de Charge Count, ele vai ganhar o seguinte efeito, ele vai ganhar um stack de Overcharge no próximo turno, um máximo de 1 por turno, e vamos ler o que esse Overcharge faz. Tem um stack de valor máximo de 1 e ele vai ficar imobilizado. Aí ele vai tomar 10 mais a quantidade de Charge Potency nele mesmo vezes 5, porcentagem menos dano, né? Ele vai levar menos dano, um máximo de 25% de redução de dano. No início do turno ele vai ganhar barreira de charge baseado na quantidade de Charge Potency nele mesmo, um máximo de 5, para melhorar mais ainda o ganho de escudo dele. No final do turno ele vai ganhar 10 de Charge Count e vai ganhar 2 ataques Power Up no próximo turno, e vai perder esse efeito de Overcharge. E ele vai ganhar Agro na skill dele mais à esquerda, nos skill slots, e baseado na quantidade de Charge Potency nele mesmo, né? Então ele pode ganhar até um máximo de 5 de Agro na skill dele. Quando ele for acertado, ele vai ganhar mais 1 de Charge Count, e ele vai ganhar também 1 de Load no próximo turno, máximo de 5 por turno. E se essa unidade entrar em pânico ou em corrosão de ego no próximo turno, ou se ele tomar stagger, ele perde o efeito de Overcharge, né? Então os inimigos ainda podem impedir ele de ter a vantagem dos buffs aqui se acontecer alguma coisa com a sanidade desse Heathcliff, ou se ele tomar um stagger. E agora vamos para os restantes dos efeitos. No final do turno remove a primeira barra de stagger do HP dele, uma vez por encontro, né? Do que é muito útil para um tanque, muito útil mesmo.
Quem dera o Priest Gregor do Lamante Land tivesse um efeito parecido com esse. E aqui, no final do turno, ele vai adicionar um Rip Space CC Overdrive na lista de skills dele no próximo turno. Ou seja, é pra combar, né, gente? É pra tentar fazer esse Heathcliff usar a skill 3 dele modificada com as condicionais o mais rápido possível. Você sacrifica um turno para depois no turno seguinte estar com o Heathcliff buffado até o talo, com load, com ataque power up. Acho que era Clash Power Up também. E ainda vai poder fazer uso da skill 3 dele logo em seguida. Isso é bem forte para fazer setup com ele, já que ele é um tanque, né? E agora vamos às passivas. Como se já não fosse o suficiente ele ter um Clashable Guard quebrado, ele ainda vai ter uma chance de melhorar os valores de Clash desse Clashable Guard com a primeira passiva dele, Defense Oriented Charge. Ele vai ganhar 1 de charge para cada vez que ele consumir 10 de charge count no encontro. Ele vai ganhar 1 de charge potency. No início de um turno ele vai ganhar Defense Level Up igual a quantidade de charge potency nele mesmo, um máximo de 6, o que é muito bom, né? Mais 6 de Defense Level Up é muito bom. É basicamente ele ganhando mais 2 de Clash na skill defensiva dele, né? De 3 vai para 15. E aqui a gente tem a outra passiva dele, a passiva de combate que ativa a partir do momento que você tem 5 recursos de inveja, né? De Envy, que é o Congestion Cleaning Armor. Tá aqui, ó, CCA, que é o nome da armadura que ele usa. No início do combate, se essa unidade tiver com menos de 50% do HP, ele vai ganhar escudo igual a quantidade de charge potency vezes 5 dele, para um máximo de 25 de escudo. E imediatamente antes de ele tomar um hit de um oponente, ele vai ganhar escudo igual a quantidade de charge potency nele mesmo, num máximo de 5 por 3 vezes por turno, né? 3 vezes ao turno ele vai ganhar um pouco mais de escudo. E se essa unidade ganhar charge count a partir do nível máximo de count, né, do cap de count, e ao usar uma skill, essa skill vai dar 3% a mais de dano para cada charge count que excede o cap máximo de charge potency que ele tem aqui, máximo de 15% de dano extra. Além de tanque bem porradeiro, ele não vai ser muito rápido, mas pode ter certeza que ele vai tancar bem e dar muito dano. E vamos para a passiva de suporte dele. Um dia eu vou vestir a armadura para trens cancelados, né? Que ele realmente está quase no nível de ser um agente de limpeza do W Corp de nível 5 que lidam com coisas de nível de ameaça bem alto, como um Color Fixer que entrou dentro do trem. Pois é, né? Complicado. Mas aqui, desde que você esteja usando o ID que está sobre a condição de fazer uma ressonância de 3 skills de Envy, vai ativar esse efeito de suporte aqui, que é o seguinte. No início do combate, se a unidade que tiver mais cedo na ordem de deploy for mandado, né, vai ganhar charge count além da quantidade do máxima de charge count, usando uma skill, né? Se ele fizer esse negócio de exceder o cap de charge count, essa unidade vai ganhar uma barreira de charge para cada charge count que excede o cap, um máximo de 3, e isso também inclui skills de ego. Isso é muito bom, né? É um efeito muito bom para você que quer usar um ID do W Corp para fazer uma run solo de Mirror Dungeon. Eu diria que principalmente a Ryosho do W Corp e a Don Quixote do W Corp e o Yi-Sang do W Corp vão agradecer muito por esse efeito aqui, já que eles foram feitos para dar dano, mas eles não têm um HP muito alto, né? Não é particularmente muito alto o HP deles. Então esse efeitozinho aqui é maravilhoso.
Mas eu diria principalmente para Ryoshi e para Don Quixote que conseguem fazer essa ressonância, né? Me lembrei, não, o Gisang não vai ter esse benefício, ele não tem uma skill de Envy nele, o que é uma pena. It is what it is. Então é isso, esse daqui é o Heathcliff do W Corp. E agora, vamos falar dele, né? Finalmente aconteceu, depois de um ano, o Cassette Merceau. Vamos dar aqui uma olhada, mas bisolhada, na arte desse Merceau, que veio aqui para ser um grande suporte de Bloodfiend no jogo, né? Olha como ele tá bonito, cara! Nem parece que ele tomou uma surra, né? Esse aqui é ele sendo Cassette dentro do Warp Train, né? Durante o evento. Aliás, uma coisinha interessante, esse Merceau aqui, ele não é do mesmo Mirror World da Manager Don Quixote. Não, ele vem de um Mirror World diferente, né? Então vamos ver aqui também a arte de Uptime 1 dele. Tá aqui todo quebrado, todo lascado de porrada, ferido. Enquanto isso, a gente consegue ver aqui o carinha do Zwei Association, Section 2, acredito eu, cortando uma Bloodfiend da parada da Lamantia Land com a espada dele. Na animação de obtenção dá pra ver também o membro do Sync Association brevemente, tanto que tá aqui o bracinho dele, né, e a perna dele, e aqui tá a rapieira dele. Mas o que mais importa aqui é esse cara bem aqui, ó. Esse daqui é o Gregor do Fire Fist Office, cara. E vocês estão vendo a quantidade de chamas em volta aqui. Ele conseguiu, tá? Ele conseguiu. O cara solou Lamantia Land inteira. Falei isso no vídeo de react. Falo novamente. Isso é muito foda, cara. Ele conseguiu, mano. O cara solou Lamantia Land inteira. Caramba. Mas a gente vai agora dar uma olhada aqui nesse Merceau lindo e maravilhoso. Vamos agora para os status dele. Ele que também veio com uma quantidade generosa de HP. Ele tem um HP máximo no nível 55, né, de 256. Um alcance de velocidade de 4 para 7. Um defense level de 57 no nível 55. E as resistências dele são as seguintes. Ataques cortantes são ineficientes. Ele toma dano normal de ataques perfurantes. Ataques de contusão são fatais contra ele, né? Para refletir a fraqueza do Cassette na luta de boss fight dele, né? Que o Cassette é suscetível a esse tipo de dano, principalmente de skills de Envy e skills de Gloom, que aquele Heathcliff do W Corp tem, né? Então tá bem fiel ao personagem onde o Merceau pega esse ID. E agora vamos lá para as skills. A skill 1, March Conductor, vai ter um Clash Range aí de um alcance de 11 para mínimo e 15 com as suas condicionais. E vamos aqui aos efeitos, que é bastante coisa, tá, gente? Assim, vocês podem ver aqui, ó, vamos passar um tempinho falando dele, né? Porque mucho texto. Mucho texto. Então vamos lá. Eu vou mencionar aqui o mínimo possível essa skill, porque ele tem bastante disso nas outras skills dele, mas vamos mencionar pelo menos aqui. A usar, desde que nele mesmo ele for, no caso, ele aplica nele mesmo e a um aliado com a menor quantidade de HP máximo, ele vai consumir 10 de Blood Fist, que é o condicional para IDs Bloodfiends do jogo melhorarem as suas skills 3 ou as suas skills restantes e ganhar certos stacks de passiva, né? Então vou dar uma resumida basicamente assim. Quando ele consome 10 de Blood Fist, ele vai aplicar sangue endurecido, né? Armadura de sangue endurecido nele e num aliado. Para cada 5 Blood Fist que essa unidade consumir, né? Que ele consumir uma vez por turno, e isso exclui aliados com stacks no máximo. Aí ele vai priorizar unidades de Lamantia Land e Bloodfiends, principalmente se forem de
se forem Kindred de nível superior ao dele, né? Que ele é um Kindred de terceira geração. Então ele vai priorizar os de segunda e de primeira geração. E se esse efeito afetar uma unidade de Lamantia Land, ele vai aplicar um stack adicional de armadura de sangue endurecido. E vamos ver o que essa coisa faz. O máximo de stacks é de 5. Se essa unidade não tiver com um HP máximo e ele for usar uma skill de ataque, ele vai recuperar 10% do HP, do dano que ele deu no oponente, uma vez por turno, um máximo até de 40 pontos de HP recuperado. Depois do ataque, se essa unidade deu dano de HP, ele vai perder um stack, uma vez por turno. Mas agora, se for ativada uma ressonância de Lust, quando isso ativa, reduz pela metade o HP que é recuperado, mas não vai perder nenhum stack de armadura de sangue endurecido, o que é bem conveniente. Isso vai fazer que enquanto ele ainda tenha ressonâncias de Lust sendo ativados, que para time de Bleed não é nada difícil fazer isso, né? Ele vai poder continuar com esses stacks dessa passiva e recuperando HP para todo mundo, né? Tanto para ele e para aqueles que ele aplicar esses stacks. Agora, se essa unidade falhar em consumir Blood Feast, ele vai ganhar 10 de Bleed, né? E isso daqui é necessário porque Blood Feast só ativa quando as unidades que usam essa mecânica tomam dano de sangramento. Afinal de contas, Blood Feast tem aquele efeito visual no campo de batalha, que o campo de batalha vai ficando coberto de sangue no chão, e esse sangue depois vai ser absorvido pelos IDs de Bloodfiend do jogo. Então eles precisam sangrar primeiro para criar as condições do campo de batalha. Isso é bem legal. Aí vamos para os efeitos da skill. Ao usar a skill, né, mais 2 efeitos de Young Use que ele tem, se o alvo tiver 4 ou mais de Bleed Potency, ele vai ganhar Coin Power mais 1. E se o alvo tiver 3 ou mais de Bleed Count Final Power mais 1. Ele inflige 1 de Rupture Potency na primeira moeda, ele inflige 1 de Bleed Count na segunda moeda, e na terceira ele inflige 2 de Bleed Potency. Agora vamos para a próxima skill. Aliás, eu esqueci de mencionar também, esse Merceau, todas as skills dele são de ataque cortante, já para deixar isso bem claro. E vamos para a segunda skill, Responsibility to Rebuild. Essa skill vai ter um Clash Range de 16 até 22 de Clash total contra o inimigo, com as suas condicionais. Aqui é aquele mesmo papo de sempre, não vou repetir, né? Não vou repetir esses efeitos que não tem necessidade, vamos por que interessa. Ao usar a skill, ele vai ganhar Coin Power mais 1 para cada 4 de Bleed Potency no alvo, um máximo de 2. Ele vai também ganhar Final Power mais 1 para cada 3 de Bleed Count no alvo, um máximo de 2. E ele vai dar 10% a mais de dano para cada stack de armadura de sangue endurecido nele mesmo, para um máximo de 30% de dano. E aqui os efeitos da primeira e da segunda moeda, que são todos de On Hit. Na primeira moeda ele vai infligir 2 de Bleed Count e 1 de Rupture Count. E na segunda moeda 2 de Bleed Potency e 2 de Rupture Potency. Ele também vai infligir um debuff de fragilidade de Lust no próximo turno, duas vezes por turno, né? Ele vai poder infligir Lust Fragility. E agora vamos para as skills 3, porque sim, ele tem 2 skills 3, já que como ele é um Bloodfiend, ele vem com aquele benefício de ter uma skill 3 modificada a um certo ponto de Bloodfeast que ele consumia. Então vamos para a primeira skill 3, a primeira skill 3 dele vai ter um alcance de Clash de 16 até 24 com as condicionais. Então aqui, Let us wear the coagulated mantle of blood. E vamos para os seus efeitos. Um hit com essa skill, ele vai recuperar 40% do HP, baseado no dano, máximo de 80 por skill. Antes de usar, se ele tiver com 5 stacks de armadura de sangue endurecido, ele vai ativar Overture no lugar,
que é a segunda versão da skill 3 dele. Mas ainda assim, se você está usando essa versão aqui, vamos aos efeitos de uso. Ele vai ganhar Coin Power mais 1 para cada 6 de Bleed Potency no alvo, um máximo de 2. Vai dar 10% a mais de dano para cada 2 de Bleed Count no alvo, um máximo de 40%. E ao usar, ele vai aplicar aquele negócio lá da armadura de sangue endurecido, né, para ele mesmo, baseado na maior ressonância. Aliados também vão ganhar 2 vezes por turno o stack disso, um máximo de até 4 vezes, e vai priorizar aliados de Lamantia Land primeiro, ou Blood Fiends que sejam de um rank maior do que o dele depois, né? E isso exclui aliados que tenham stacks no máximo. Se uma ressonância de Lust foi feita, vai aplicar 2 stacks de Hard Blood Armor para 2 aliados que tenham a menor quantidade de HP máximo. E depois do ataque, se o alvo for derrotado, ele vai aumentar a quantidade de Blood Fist de forma adicional em 20, uma vez por turno. Ou seja, ele ajuda a ter mais Blood Fist para consumir em campo de batalha, para tanto acelerar como também ajudar os outros Blood Fiends a usarem suas skills empoderadas, né? Mas pelo menos na versão normal da skill 3 desse Merceau, vamos agora aos efeitos de um hit de todas as suas 4 moedas. Moeda 1 vai infligir 1 de count para Bleed e Ruptura. Moeda 2 vai infligir 1 de Bleed Count. Moeda 3, 2 de Potency de Bleed, 1 de Potency de Ruptura. E a moeda 4, um hit vai infligir 2 de Bleed Potency, vai infligir 1 Lamantia Parade. E também, se essa moeda acertar sem ela quebrar, ele vai infligir mais 1 Lamantia Parade no próximo turno. E vamos ler aqui mais um efeitozinho de destaque. Lamantia Parade, um máximo de destaque 4. Vai dar 10% de dano adicional de Lust, no caso de skills de Lust. Mas se o alvo é de Lamantia Land, é uma identidade de Lamantia Land, ele vai dar 20% a mais de dano, independente da afinidade da skill. Ou seja, os IDs de Lamantia Land têm esse privilégio de inimigos que estão com esse debuff aqui vão tomar mais 20% de dano deles, independente da afinidade da skill, do que é ótimo, cara. Na quantidade máxima de stacks, as identidades vão tomar menos 20% de dano, né? As identidades de Lamantia Land tomam 20% a menos de dano dos inimigos. E os inimigos vão perder um stack desse efeito, desde que eles sejam atingidos por uma skill da unidade e depois do turno terminar. Ou então, se o inimigo usar uma skill dele para atacar a gente. E agora vamos para Overture, a versão modificada e empoderada da skill 3 desse Merceau. Ela vai ter um clash range de 16 até 32 de clash total contra os inimigos. E agora temos que lembrar também que essa versão da skill dele pode acertar até 3 alvos ao mesmo tempo, né? Que ele tem 3 de attack weight nessa versão da skill. Na primeira versão ele só pode acertar uma única unidade. E vamos aos seus efeitos. Ao acertar com essa skill, ele vai recuperar 50% a mais de HP, baseado no dano que ele deu, um máximo de 100 de HP que ele pode recuperar por skill, que já é absurdo, né? Essa quantidade de healing toda para esse D. E aqui temos os efeitos de uso. Ele vai ganhar Clash Power mais 2 para cada 3 de Bleed Potency no alvo principal, máximo de 8. Por isso que ele chega aqueles 32, tá, gente? Tá parecendo um ID de charge, assim. Ao usar também essa skill, ele vai dar 10% a mais de dano para cada 2 de Bleed Count no alvo principal, um máximo de 40%. E ao usar, ele vai aplicar 2 stacks de armadura de sangue endurecido. E aí é todo aquele negócio lá envolvendo os Blood Fiends e as prioridades, né? E ainda é baseado na ressonância.
não é muito diferente da primeira skill 3 que a gente leu. E aqui, depois do ataque, ele vai consumir toda a armadura de sangue endurecido dele. E depois do ataque, se essa skill tiver derrotado um alvo, ele vai aumentar adicionalmente em 10 a quantidade de Blood Feast no mapa para cada alvo que foi derrotado com essa skill. Ou seja, pode ser até um máximo de 30 e uma vez por turno. E agora vamos para os efeitos das moedas. Na primeira moeda, 1 hit, 2 de Bleed Count, 1 de Rupture Count. A segunda moeda vai infligir 2 de Bleed Potency. Terceira moeda, Unbreakable Coin, desde que a moeda acerte o alvo e ela não está quebrada. Ele vai infligir 2 de Bleed Potency e 1 de Rupture Potency. A quarta moeda, também quebrável, vai ter efeito de 1 hit. Ele vai infligir 2 stacks de Lamante à parede. E se ele tiver mais 2 de Performance focada, ele vai infligir de novo mais 2 stacks de Lamante à parede para um dos alvos, uma vez por turno. E desde que ele acerte o oponente sem quebrar essa moeda, né, ele vai ganhar 1 de Hard Blood Armor no próximo turno para cada alvo que tomou o dano dessa skill e que ficou em stagger, ou uma parte que foi quebrada ou que foi derrotado. Um máximo de 3, ou seja, é uma forma dele ter um reembolso dos stacks de armadura de sangue endurecido que ele consome, né? E aqui nós temos mais uma keywordzinha de stack pra gente ler. Eu falei que é muito texto, que é performance focada, né? Focus Performance. Tem um stack máximo de 3 identidade, e isso afeta as identidades de Lamante Land apenas, e inclui as suas versões empoderadas, né? A skill 1 e 2 vão ganhar Final Power mais 1 e vai dar 5% a mais de dano para cada stack, máximo de 15. A skill 3 vai ganhar Final Power mais 2 e vai dar 10% a mais de dano para cada stack, máximo de 30%. E depois de atacar com skill 3, no início do próximo turno, essa unidade, se ele não tiver stacks de Hard Blood Armor, ele vai perder 1 stack de Focus Performance. Então é por isso que tem esse sisteminha aqui de reembolso para esse Merceau, para ele ter esse stack aqui, né? Já outros Blood Fiends afetados por isso daqui, eles vão ter um pouquinho de dificuldade de manter isso daqui, já que eles não vão ganhar tanto desses stacks aqui como o Merceau. E agora para o Clashable Counter desse Merceau, que tem um Clash total de 13. A gente vai ter aqui um efeito de uso, que é para 2 aliados, incluindo essa unidade, aplica 5 de Bleed Potency neles e ativa uma vez. E depois reduz a quantidade de Bleed Count em 1, uma vez por turno, e isso prioriza aliados com a maior quantidade de stacks de armadura de sangue endurecido. Isso não ativa, esse efeito não ativa em Kindreds de rank maior do que o do Merceau. E esse dano não é reduzido nos aliados, não pode ser reduzido nos aliados até 1. Não pode ser reduzido abaixo de 1. No caso, o dano não reduz o HP das unidades aliadas abaixo de 1. Do que bom. E se ele ganhar o Clash, ele vai ganhar 1 stack de armadura de sangue endurecido 2 vezes por turno. E os efeitos de um hit é que ele vai infligir 1 Bleed Potency para cada moeda. E agora vamos finalmente às passivas, que ainda tem bastante coisa pra gente ler aqui. Ah, meu Deus! Bora lá! A primeira passiva é de Blood Feast, quando essa unidade está no campo e essa unidade também aparece no estágio. Aumenta a quantidade de valor de Blood Feast para a quantidade de Bleed que todas as unidades coletivamente tomarem para cada unidade. E quando essa unidade entra no campo de batalha, o sangue
sangue adormecido que está espalhado por todo o campo de batalha vai se elevar da superfície. Uau, nossa, como ele é de manipulação de Sans. E agora vamos para a passiva que importa, a responsabilidade de um antigo príncipe. Início do turno. Os seguintes efeitos para as identidades de La Mancha Land com a quantidade máxima de stacks de armadura de sangue endurecido acontece. Eles vão ganhar um stack de performance focada. E se eles tomarem stagger devido a dano, eles vão se recuperar do stagger, mas vai consumir todos os stacks de armadura de sangue endurecido neles mesmos. E isso acontece uma vez por estágio e por identidade, a menos que seja um stagger forçado. No caso, isso daqui é basicamente para quem está enfrentando a Krumer, que pode fazer um stagger forçado, né? E se a princesa de La Mancha Land, Rodion, estiver no campo, ela e o príncipe de La Mancha Land, Merceau, os dois vão dar 15% a mais de dano com a skill 3 deles, incluindo a versão empoderada das skills deles. E agora vamos para a passiva de combate dele. Bloodied, Masked, and as Blood commands. Vai ativar esse efeito a partir do momento que tiver 3 recursos de Lust e 3 recursos de Pride. E no início do combate, se essa unidade tiver stacks de armadura de sangue endurecido, ele vai ganhar os seguintes efeitos baseados na quantidade de stacks. De 3 ou mais stacks vai ganhar 2 de Offense Level Up e 2 de Defense Level Up. De 4 ou mais stacks vai ganhar 2 de Haste no próximo turno. Isso é maravilhoso, porque como ele também pode dar esses stacks para os aliados, vai estar todo mundo ganhando bônus com isso, cara. É absurdo. O time de La Mancha Land agora vai ter aí 5 IDs e vai estar todo mundo forte pra caramba. Imagina o dia em que a gente ganhar mais 2 IDs de Bloodfiend, isso vai ser interessante. Do que é bem provável que a gente venha ganhar. A Ryosho mencionou sobre Bloodfiends lá durante o canto da Don Quixote e também no canto do Honglu. Então é capaz da gente ainda ver mais Bloodfiends no canto da Ryosho. Tem uma chance disso acontecer. Mas vamos lá. No início do combate, se essa unidade tiver a performance focada, ele vai infligir um stack do debuff de La Mancha Parade. Um hit contra os inimigos 2 vezes por turno, e isso inclui skills de ego. E também um hit contra inimigos que tenha bleed. Essa unidade, se ela tiver com menos de 30% do HP, ele vai recuperar 30% do HP, uma vez por encontro, arredondado para baixo. Um efeito semelhante a Don Quixote, a Lantern Don Quixote lá do segundo Walpurgis Snatch, onde a skill 3 dela, se ela tiver com o HP dela muito baixo, ela ganha moedas extras, um hit contra o alvo, e ela recupera uma quantidade absurda de HP, porque ela vai lá, literalmente abocanha o alvo e arranca pedaço dele. É bem raro de ver isso nela, porque ela já recupera muito HP com as skills dela, mas é possível, né, disso acontecer. E agora vamos para a passiva de suporte. Flood the Chalice. Desde que você esteja jogando com unidades que consigam fazer uma ressonância de 5 de Lust, tanto para solo quanto jogando com uma equipe, mas você está deixando esse imersor de lado, vai ativar o seguinte efeito. Para o turno, multiplica a quantidade de Blood Fist gerada por 1.5, 2 vezes por encontro arredondado para baixo. Ok, isso é um efeito muito bom. Até mesmo para solo, se a gente está usando os IDs de Bloodfiend, porque, se eu não me engano, acho que todos eles devem ter pelo menos uma skill de Lust. Ou talvez a Barber Ult seja uma exceção. Não me recordo dela necessariamente ter uma skill de Lust no kit dela. Apesar de ela ter uma passiva de combate que depende de ressonância de Lust. O que é ridículo. Mas é isso, pessoas. Esse daqui foi o ID Review da vez, né? Mas eu tenho uma coisinha extra para mostrar para vocês.
열차 정리 업무가 Porque 줄면 como eu já tenho 뭐하냐? os IDs, eu 남은 posso 일이 mostrar 한가득이네. para vocês a animação de 이거 봐. obtenção desses IDs. 아직 일 또 vamos 끝나지도 lá. 않았는데 막차 끊겼잖아. Primeiro com o nosso Heathcliff. 새로 들어온 놈들도 전부 뒤졌고. 그래, 상황 참 보니까 다음은 나와. 그 혼잡한 등급이 들어간다. Ah, bonitão! Rapaz, como ele tá bonito. Agora vamos 만약 para o 워프 Mersor. 열차를 이용하신다면 Vamos aqui 미리 말씀 trocar 주셔도 o ID. 괜찮습니다. 고개를 들고 힘차게 걸어라. 해태한 왕국에 왕자가 있을 자리는 없으니 이제는 직접 왕이 되어 나라를 이끌어야만 하겠지. Cinema. Cinema demais. Tá bonitão esse Mersor, cara. 시체들을 보는 건 Ainda assim, vamos 동지의 voltar pro 집을 que a gente tinha 구하고 aqui. 돈도 벌 만큼 벌었다고 Isso é meio chato que 생각하는데 tem que ficar trocando a arte do personagem pra voltar a ficar do jeito que 일이 você 끝날 queria. Que 때마다 você queria. 매번 이렇게 Priorizar esse daqui. 품이 없이. Mas é isso, 하긴 pessoas. 머리만 쓰는 De qualquer 번듯한 maneira. 직작이었으면 Vou só trocar de tela aqui pra não ficar ali o personagem falando e atrapalhando. Eu vou dar uns pequenos updates aqui. Vou deixar vocês vendo aqui as animações de ataque dos personagens. Então, uns pequenos updates aqui. Os vídeos no canal estão um pouco desaparecidos, né? Devido a situações minhas acadêmicas, né? Já que faço faculdade. Então, no momento estou lidando com responsabilidades da faculdade, né? Por isso que tem tido menos vídeos aqui no canal. Quero atualizar também vocês de que já temos aí a revelação de kit das identidades para o próximo Walpurgisnacht. O próximo Walpurgisnacht, para a gente pegar as recompensas, dessa vez vai ser baseado num evento de gastar estamina, e tem que ser um equivalente de 3.000 de estamina gasta no total para a gente poder conseguir as recompensas. E sim, tem que ser estamina gasta, não é vir aqui no jogo todo espertinho e você converter estamina nas cápsulas. Não, você tem que gastar estamina para poder pegar as recompensas, né? Vai ser um pouco mais fácil de fazer isso, mas também vai ser um Walpurgisnacht de grind, né? Não é a primeira vez no jogo que a gente teve isso, mas a última vez que a gente teve um evento assim foi há muito tempo atrás. Foi num evento com o lançamento dos IDs do Molar Boat Works, da Ishmael e do Sinclair. Na época eu nem jogava Nimbus Company, eu vim jogar depois que esse evento já tinha acontecido. Então assim, é a primeira vez em muito tempo que a gente tá tendo isso. Então, a gente já sabe aí dos IDs que vão aparecer no próximo Walpurgisnacht, né? Vai ser a Hanafuda Ishmael e o Allen Gregor. Eles ficaram bem bacanas, né? Vou fazer ainda um vídeo, possivelmente aí reagindo ao trailer deles, né? Se o tempo me permitir. E quando eles aparecerem, a gente vai ter um Gacha Hell, seguido também de uma análise dos IDs para postar aqui no canal. Então era isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixe o seu like aí, né? Considere deixar o like se você quiser. Sinta-se à vontade para deixar um feedback através de comentários aqui no vídeo. Isso ajuda no canal. E também eu fico sabendo o que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Se vocês têm alguma crítica construtiva para fazer ou qualquer coisa do tipo. Não deixe de conferir também o perfil do meu canal no YouTube, onde vai estar lá o link do servidor do Discord do meu canal. Juntamente também de você se inscrever aqui, né? Considere se inscrever para ficar em dia com os vídeos daqui, que a gente tenta fazer o máximo que pode, quando a gente tem tempo sobrando para fazer. E no servidor também vou atualizar os vídeos do canal que forem aparecendo, então você vai receber notificação de duas maneiras diferentes, se você preferir. Então é isso, pessoas. Aqui quem vos fala é Black Soul, e até mais.